Oração a toda hora. Momento devocional. Pai nosso que está no céu, louvado e engrandecido é teu santo nome. Para mim é motivo de grande alegria por estar mais uma vez orando, Senhor, em mais um momento de madrugada contigo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por Jesus Cristo, teu Filho, que entregou a sua vida em nosso lugar. Como ovelha muda foi ao matadouro e não abriu sua boca, mas foi fiel, Senhor, e cumpriu o plano da salvação e alcançou para nós, Senhor, a grande libertação dos pecados. E agora, pelo seu sangue, nós podemos estar limpos e purificados. Senhor, vamos estar fazendo menção aqui, estamos fazendo menção, Senhor, dos finais dos tempos. E hoje estaremos falando sobre a grande tribulação. Dá-nos entendimento, Senhor. Dá entendimento a cada pessoa, para que ela compreenda, entenda. O processo, Senhor, está começando. O Senhor quer salvar, libertar, curar pessoas, levar pessoas ao conhecimento da verdade. Deus maravilhoso, olha os lares aqui representados, todos que oram comigo, todos que estão consagrando as suas vidas para fazer o melhor diante de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nos dê a palavra no abrir dos nossos lábios, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem, como Jesus Cristo é mencionado no livro de Apocalipse, hoje 19 de dezembro de 2025. Nosso subtema é Apocalipse e a Grande Tribulação. O início desse período se dará quando o príncipe que há de vir, como está escrito em Daniel 9:26, fizer firme aliança com muitos. Está em Daniel capítulo 9, verso 27. Tal homem também é identificado, bendito seja Deus, identificado como homem da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2:3. Ele que liderará uma coalização ou uma coalizão de nações ocidentais naqueles dias. Fará também uma aliança com Israel, trazendo paz aos judeus. Bendito seja Deus. E devido a essa paz, o templo será reconstruído na primeira parte da tribulação. E aí Daniel 9:27. Prevê que na primeira metade da tribulação haverá sacrifícios em Israel, atividade feita exclusivamente no templo. Nós sabemos que houve uma parada, né? Parou devido ao sofrimento de Israel, eles terem transgredido a vontade de Deus. No tempo de Herodes ainda houve a construção do templo, mas quando o templo foi destruído, não houve mais sacrifício. E dessa vez haverá novamente, eles voltarão a sacrificar porque eles não reconheceram Jesus como seu Cristo. E isso é que faz a nação de Israel sofrer, porque rejeitou o Filho de Deus e participou da morte dele. Então, os sacrifícios em Israel voltarão a acontecer, atividade feita exclusivamente no templo. Os primeiros três anos e meio terminará com o homem da iniquidade declarando ao mundo sua divindade e se assentando no santuário de Deus, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Possivelmente uma referência ao templo de Israel. Veja só que este, que é o homem da iniquidade, que se opõe a tudo que é Deus, ou tenta se mostrar o Todo-Poderoso, né, no lugar querendo ser adorado, ele profanará o templo, porque nenhum pode assentar-se na cadeira principal do Cristo, e ele tentará fazer isso. E ele começará então a tribulação maior, né? O primeiro período de 3 anos e meio é de paz, e o segundo 3 anos e meio será de sofrimento, de angústia, não só para ele, mas para todas as nações. Porque também durante esse período vai haver o que nós já falamos. Nós já falamos da abertura dos 7 selos, das 7 trombetas, os 7 anjos, e depois vai estar acontecendo o juízo. Nisso aí está acontecendo o juízo de Deus. Vamos identificar. Diz assim: e depois de 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será uma inundação, como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Então estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 9, versículo 26 a 27. Observe bem, esse texto aqui mostra como será a ação do adversário, né? Como será a ação do anticristo. E como se dará no mesmo período dele, quando ele estiver fazendo, Deus estará envergonhando ele. Porque as catástrofes que acontecerão durante o período dos selos abertos, das trombetas, farão com que ele não tenha como se explicar, né? E vai fazer com que as nações venham a observar que ele não é aquilo que ele proclama ser, que ele é uma farsa, né? Mas tudo isso para mostrar ao mundo que o poder do homem, o homem pecou, entregou seu poder na mão do adversário, do dragão, da serpente, né? Do anticristo, e isso vai ter consequências para todos aqueles que fizeram aliança com o anticristo, para todos aqueles que aborrecerem o Filho de Deus, para todos aqueles que negaram o Filho de Deus, para todos aqueles que foram rebeldes ao Filho de Deus, todos sofrerão as suas iniquidades. O período escatológico, chamado de tribulação, é uma época sem precedente na história humana. Mateus capítulo 24, 21. Sendo o período de 7 anos, identificado como a 70ª semana de Daniel. O sofrimento infligido neste período terá abrangência mundial. Está no capítulo 3, verso 10 de Apocalipse. Isso torna a tribulação um evento ímpar no estudo escatológico. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3, 10. Isso indica que a igreja será retirada nesse período, porque esse texto ele aponta para um livramento que Deus dará ao seu povo, à sua igreja. Assim como ele tirou Noé na hora que ia começar o sofrimento do dilúvio, o Senhor livrou Noé. Também diz as Escrituras que na hora que vinha cair fogo e saraiva, o Senhor retirou
Ló e sua esposa de lá. E assim vem Deus fazendo. Então, são símbolos do arrebatamento. O Senhor arrebatará, e está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, sobre o arrebatamento, no abrir e fechar de olho, soar da trombeta, também em Tessalonicenses, capítulo 4, que acontecerá, né, também. Então, essas coisas estão escritas a nosso respeito, a respeito daqueles que acreditam em Deus, que entregaram a sua vida a Jesus, que aceitaram o poder do comando do Cristo, que se humilharam e se arrependeram dos seus pecados, que assumem que são pecadores e lutam para sobreviver diante dos ataques, dos deleites, das tentações, dos desejos carnais, enfim, dessas coisas que são humanas, mas que estão por poder do pecado na vida do ser humano. Também está no nosso destaque diz assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. Mateus capítulo 24, verso 20 a 22. Isso aqui é a questão de orar para que a vossa fuga, Jesus está falando com Israel. Por que não no sábado? Porque no sábado, geralmente, Israel ele está ali preso, ele está guardando os sábados. Se ele já tivesse aceitado o Cristo, ele não precisava mais das boas novas, dos sábados, né, do jeito que eles fazem, porque Cristo até do sábado é o Senhor. Então, eles não precisariam fugir, mas eles vão fugir justamente quando o poder do anticristo se tornar denso, né? E onde ele vai juntar todas as nações contra Israel para subjugar, para destruir Israel, como é sempre o desejo de Satanás, destruir todos aqueles que adoram a Deus. Por isso que a Bíblia fala que no momento, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei na hora da tentação. Porque o diabo vai lutar com todas as suas forças para oprimir qualquer pessoa que fale de Deus, que adore a Deus, que glorifique a Deus, que santifique a sua vida, que viva segundo os padrões bíblicos. O diabo vai lutar. Se hoje nós já sentimos aqui no Brasil essa força dessa tentativa de destruir os evangélicos, de perseguir, de chamar os evangélicos como se as pessoas não prestassem, e confundir os evangélicos no sentido geral, por causa de 10, de 15 pessoas erradas, ou seja lá de quantas forem, nós não somos todas, nós somos mais do que 30 milhões, né? Mais de 30 milhões de brasileiros, segundo coisa, nós chegaremos a mais de, na verdade, ainda por esses anos, a gente pode chegar a uma quantia de mais de 100 milhões de brasileiros, né? Que serão cristãos. E isso é ruim, porque se somos tudo isso, por que somos subjugados? Por que somos ofendidos? Por que somos maltratados? Ah, mas porque pessoas erram, mas é ser humano. Onde houver o ser humano, haverá o pecado. Não tem esse negócio de cristão, de não cristão, todo mundo erra, todo mundo falha. E o fato de sermos cristãos, a intensidade é pior ainda, porque além das questões humanas, nós somos tentados por Satanás para que ele tenha que falar, para que ele tenha que acusar diante de Deus. E como nós não somos perfeitos, somos cheios de defeitos, nós podemos ceder à tentação. É por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. Porque a tentativa de Satanás é essa, de derrubar, porque ele quer ofender Deus, ele quer provocar Deus. Então a forma dele provocar Deus é atingir aqueles que acreditam nele. Se você que diz ser cristão acredita em Deus verdadeiramente, acredita no seu Cristo, acredita na salvação, acredita na purificação dos seus pecados, acredita no céu como herança,
você também passará por tentações. Leitura bíblica. E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite. No seu templo, aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Apocalipse capítulo 7, verso 14 e 17. Também diz assim, e vi descer do céu um grande anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali os encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da sua testa, nem das suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 6. Aqui nós não ousamos, já falamos, a nossa função aqui não é explicar Apocalipse capítulo por capítulo, versículo por versículo. E nem tampouco levar as pessoas e dizer essa aqui é a única definição. Não, nós estamos, na medida do possível, conhecendo alguma coisa sobre o assunto, mas para manifestar para todos nós apenas que o que Deus prometeu acontecerá e que aqueles que andarem na presença do Senhor têm promessa. Aqueles que vivem na presença de Deus têm promessa de livramento, de arrebatamento, de céu por herança, de coroa da vida. Essas coisas todas que estão no livro de Apocalipse ao vencedor. Bendito seja o nome do Senhor. A grande tribulação no Apocalipse é um período profetizado de julgamento e sofrimento intenso na terra. Um tempo sem precedente de aflição que acontece na volta de Cristo. Antecede a volta de Cristo. Caracterizada pelo surgimento do anticristo, julgamento divino como o dos 7 selos e das taças, das trombetas e as taças. E perseguição aos fiéis, culminando na destruição do mal e no estabelecimento do reino milenial de Cristo, com salvação disponível para quem crê, mesmo nesse tempo de provas. Nós já falamos dos selos, nós já falamos das trombetas, nós já falamos dos vencedores e agora estamos falando da grande tribulação. As características principais: a duração é um período de 7 anos, dividido em 2 metades de 3 anos e meio, conforme a interpretação baseada em Daniel capítulo 27, capítulo 9, verso 27, com a segunda metade sendo a grande tribulação. Ela terá 7 anos. Já é tribulação para muitos, já está. A gente pode dizer que as pessoas que acreditam em Deus, elas já estão sendo atribuladas. Mas o período começará com uma intensidade maior do que está acontecendo hoje.
Mas a segunda parte ela é considerada a grande. A tribulação começará primeiro com a pressão, com o surgimento, com o poderio, com o domínio, com as pessoas sendo obrigadas a seguir o modelo do anticristo, até que chegue o momento em que ele se declarará a Deus e ele forçará a adoração para si próprio, né? Com apoio da Trindade, né? Da Trindade, que é o anticristo, que é o falso profeta, e aí que é o dragão, né? A serpente, Satanás. Muito bem, no juízo divino, na tribulação, intensidade, descrita por Jesus como uma tribulação, diz assim, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus capítulo 24, verso 21 e 22. Ninguém em sã consciência queira passar por esse período. Lute para você ser arrebatado. Lute para você alcançar o prêmio da paciência. Como ele diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência. Eu te guardarei no momento, na hora da tentação. Alguns chegam a dizer que o arrebatamento acontecerá já nos 3 primeiros anos do anticristo. A outros já ouso dizer que haverá o arrebatamento, então começará o período da tribulação. Ou uma coisa ou outra, não importa, nós temos que estar preparados para ser arrebatados, para não passar pelo sofrimento da grande tribulação, porque poucos escaparão, apesar de que a Bíblia diz que é uma multidão que será incontável de pessoas que passarão e serão e alcançarão a salvação. Juízo divino, tempo de derramar a ira de Deus sobre a iniquidade do mundo e julgar os que rejeitam a verdade. O anticristo, o surgimento de um líder mundial, o anticristo que fará um pacto com Israel e o quebrará e exigirá adoração, iniciando a fase mais severa da tribulação. O que acontecerá durante a tribulação? Primeiro, o arrebatamento. Alguns, como eu já falei, né? Alguns acreditam que ou é antes, ou perto, né, de estar começando, ou no período das primeiras 3 semanas, dos primeiros 3 anos e meio. Muitos creem que as igrejas os cristãos serão arrebatados antes do início desse período para estar com Cristo. O julgamento será uma série de julgamentos divinos, incluindo os 7 selos, 7 trombetas e as 7 taças. Nós ainda não falamos sobre as 7 taças. Se der tempo, nós falaremos. Que terão calamidades à terra, como pragas, guerras, fomes, enfim, grande catástrofe que acontecerá, seja nas águas, seja nas matas, seja nas cidades, acontecerá. Perseguição. Os santos da tribulação, crentes que ficaram, enfrentarão perseguição. Observe que o pensamento teológico é que muitos ficarão no arrebatamento. Mesmo aqueles que professam a fé, que vão para a igreja regularmente, que acreditam, né, em Cristo, mas por causa da sua, como diz a Bíblia, desperta tu que dorme, por causa do seu sono, por causa da sua negligência, por causa das suas péssimas escolhas, por causa de um monte de coisa, acabarão ficando, não terão o perdão anterior, só terão o perdão durante o sofrimento, justamente por se tratar do agir de Deus para a salvação das pessoas. Logo, a gente precisa estar atento com as nossas vidas a cada vez mais unidas a Cristo. Então, diz aqui que enfrentarão perseguição extrema, mas serão guardados e recompensados por Deus
vencendo pela fé e pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, verso 14 a 17. O Armagedon é a batalha final, onde Jesus Cristo retorna gloriosamente para derrotar os exércitos do anticristo e Satanás. Isso será no final da grande tribulação, para botar o anticristo e o falso profeta, né, serão lançados de diante da população. O Satanás será preso, enquanto que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Quando o quinto selo é aberto, Apocalipse 6, 9 a 11, inicia-se a perseguição e o martírio daqueles que testemunharam o nome de Cristo na terra. Sabendo que todos os crentes foram arrebatados antes da tribulação, podemos notar que serão perseguidos, que crerão em Cristo durante o período. Não só estes, mas as pessoas, parentes, amigos ou outros que verão isso acontecer, lembrarão do livro, do que está escrito, e então aceitarão Jesus e serão perseguidos também. São os servos do nosso Deus, como está em Apocalipse 7, 3 em diante. E assim, portanto, o evangelho será pregado nessa época, possivelmente pelos servos de Deus que foram selados. Trata de 144 mil judeus solteiros do sexo masculino, segundo Apocalipse 7, 3 a 8, 14, 1 a 4, e eles serão chamados servos do nosso Deus. A gente tem várias teorias sobre os 144 mil, mas uma das teorias é que mesmo eles, que serão selados, serão os pregadores do Evangelho do Reino. Eles certamente não serão os únicos a pregar naqueles dias. Outros pregarão e serão perseguidos e mortos. Mateus 24, verso 9. Mesmo assim, o Evangelho será pregado por toda parte e haverá conversões. Mateus 24, 14. O ataque frustrado a Israel. Durante o período de aparente paz, provavelmente no final dele, uma confederação do norte atacará Israel. Ezequiel, capítulo 38, capítulo 38 a 39. Os possíveis participantes, segundo Ezequiel 38, 1 a 6, são Rússia, Gog e Magog, Irã, Pérsia, Sudão, Etiópia, Líbia, Put, Ucrânia, que é Gomer, Turquia e Síria, que é Togarma. Esses ataques ocorrerão depois do Tratado de Paz, quando os israelitas habitarem na sua terra, tendo retornado do exílio mundial. Haverá protesto da parte do Ocidente e da Arábia Saudita, Ezequiel 38, verso 13, versículo 13. Essa coligação será derrotada por intervenção divina, Ezequiel 38, verso 21 e 22, e levará 7 meses para enterrar os mortos, Ezequiel 39, 12. Tal destruição dos inimigos causará um grande testemunho para o mundo e para os israelitas incrédulos, Ezequiel 38, 23, 39, 7, 13, 21, 24. É possível que nesse evento tanto traga o homem da iniquidade para atuar dentro da Palestina, como produza conversões entre os israelitas e, consequentemente, perseguição do homem da iniquidade, por desejar uma adoração só a si, que não pode mais ter devido à fé dos que creram. Ou seja, mesmo ele sabendo, o homem da iniquidade, que ele não tem o poder máximo, mas ele tentará subjugar Israel e todos os povos à adoração, né? Levará Israel a subjugar. E o falso profeta, ele vai fortalecer as mãos do anticristo. As estátuas do anticristo falarão, como hoje as pessoas oram as estátuas,
e elas não falam, mas nesse período Deus dará a oportunidade, permitirá com que ele faça as estátuas falarem, né? Isso será uma coisa, um evento muito forte. A pessoa está, de repente, aqui, ela vê, né? Fora que a tecnologia avançará demais. Hoje a gente já vê as transmissões ao vivo, mas as transmissões serão simultâneas e acontecerá de você, de repente, ver a transfiguração do próprio falso profeta com o anticristo diante da pessoa, né? É como se ele tivesse em todo lugar, mas na verdade é só o poder da ciência mesmo, como diz Daniel, que a ciência se multiplicará, né? Muito bem. Após a grande tribulação, a prisão de Satanás será feita. Satanás e seus demônios serão lançados no abismo. Apocalipse 20, verso 1 a 3. E acontecerá o reino milenial. Jesus começa seu governo de 1000 anos na terra, trazendo paz e bênção. A grande tribulação é um período de grande provação, julgamento, mas também de graça para quem crê, preparando o caminho para o retorno glorioso de Cristo e o estabelecimento do seu reino milenial. Então, que nós tenhamos a evidência de que precisamos nos livrar de passar pela grande tribulação. Precisamos crer em Cristo. Precisamos ser salvos por Cristo. Ser purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Precisamos confessar o nome do Senhor, deixar a idolatria, deixar os prazeres e buscar a face do Senhor com intensidade, se arrepender dos nossos pecados, não praticar a prostituição, não desfazer os nossos casamentos, não ser destruído pela força do pecado. Nós precisamos adquirir temor de Deus e nos humilhar aos pés daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, com o seu Cristo maravilhoso, que arrebatará aqueles que confiam nele e posteriormente abençoará, mesmo na grande tribulação, aqueles que preferirem morrer, mas não levar o selo da besta, né? Não levar o selo do anticristo e também não praticar a iniquidade, porque será um período de muita iniquidade, será um período de muita prostituição. A vinda do anticristo na terra será um período de muita prostituição. Muita gente, se hoje já se prostitui praticamente no meio da rua, naquela época será constante você passar e ver as pessoas fazendo aquilo que você já sabe. Eu estou falando. Fora que bater, quebrar o outro, matar o outro, isso será constante. A violência tomará um rumo muito grande. Matar uma pessoa por acreditar a Deus não será crime. Qualquer um pode matar e não terá problema nenhum. Só que no último dia, no juízo final, essa pessoa terá que comparecer diante daquele que vai julgar todas as coisas. Nos arrependamos, vamos cuidar de nós, da nossa família, da nossa alma. Vamos ter cuidado, por favor, tenha cuidado da sua vida. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos mais uma vez diante de Ti para Te adorar e Te glorificar. É um prazer muito grande estar na Sua presença. É um prazer, Senhor, Te bendizer o Teu nome, bendizer o Teu reino, o que o Senhor faz, de que maneira o Senhor procede, como o Senhor tem livramento para aqueles que acreditam em Ti, como o Senhor está deixando o homem viver o seu tempo, a sua hora, a sua iniquidade, suas escolhas. Como o Senhor está permitindo que as nações, Senhor, se unam para o mal. Como a gente está vendo muitas nações se unindo para o mal, Senhor, para destruir uma às outras. Principalmente para destruir aqueles que acreditam em Ti, Senhor. Todos os cristãos no mundo, não interessa de que igreja são, Senhor, de que religião são, eles correm um sério risco
mas muito risco de serem destruídos através, Senhor, da força do pecado do anticristo, meu Pai. É a tua palavra quem diz que muitos morrerão, mas muitos morrerão, mas não aceitarão subjugar-se diante do anticristo, Senhor. Curvar-se diante do anticristo. Preferirão a morte do que se dobrar e aceitar o anticristo e a sua marca, Senhor. Então eu quero só te agradecer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos levar antes, meu Pai. Porque se estiver tão perto como a gente imagina que está, pode ser, Senhor, a qualquer momento o Senhor arrebatará a tua igreja e o Senhor a esconderá para aquele grande dia, Senhor, do triunfo que o Senhor fará e mostrará a toda a humanidade que eles tiveram a chance, tiveram as oportunidades, mas preferiram crer na mentira, praticar a mentira, viver, Senhor, a falsidade, viver a violência, viver, Senhor, a distância do verdadeiro Cristo, viver uma religião falsa, fria, imunda, profana, viver, Senhor, o fracasso, viver o adultério, a prostituição, viver, Senhor, o assassinato de crianças e de velhos, enfim, Senhor, viver distanciado de Ti. E por causa disso, sofrerão a pena da segunda morte, meu Pai. Mas eu quero te agradecer por aqueles que foram fiéis, por aqueles que estão fiéis, por aqueles que não se misturam com os enganadores. Não importa se são pastores, padres, sacerdote, bispo, não importa quem são, Senhor. Se fez o errado, se não se converter, sofrerão a pena da segunda morte. Mas o Senhor tem nos dado a oportunidade, meu Pai, de acreditar que tudo que Jesus falou acontecerá, que a salvação será bem-vinda a todos aqueles, Senhor, milhões que estarão vivos e que estarão te glorificando e que te adorarão todo o tempo da sua vida, como fazem agora. Porque o Senhor tem muitos que se dobram a qualquer hora do dia e da noite, das madrugadas e das manhãs, ao amanhecer e ao anoitecer, orando diante de Ti e buscando a Tua face, Senhor, para manifestar a sua gratidão a Ti, seguir o conselho do Teu Evangelho, mesmo diante da turbulenta ação do inimigo, Senhor. Obrigado por aqueles que já creem, por aqueles que já buscam, por aqueles que consagram, por aqueles que jejuam, por aqueles que têm uma vida, Senhor, voltada à Tua palavra, ao Teu Evangelho, à doutrina da verdade, Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Que o Senhor triunfe conosco e nos dê o livramento que precisamos. Salva meu país, salva, Senhor, os estados, os municípios, os bairros nossos, salva nossas ruas, salva, Senhor, a Tua igreja, salva o Teu povo, salva nossos parentes, meus filhos e filhas, salva o irmão, cunhado, cunhadas, primos, sobrinhos, salva nossos vizinhos, salva nossos amigos, Senhor, salva aqueles que confiam em Ti, que esperam nas Tuas promessas e que não abrem mão, Senhor, da fé no Teu poderoso nome. Maior é o Senhor, grandioso é o Senhor, poderoso é o Senhor, majestoso é o Senhor, e nós, Senhor, temos o prazer de Te louvar, de Te engrandecer e manifestar nossa gratidão. Continua conosco, Pai, abençoa todas as empresas, todos aqueles que estão confiando, todos os pedidos de oração que nós fizemos anteriormente contigo, que o Senhor os abençoe, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, o Nazareno, Pai.